Muito bem, de volta para falar sobre política. Numa segunda-feira, meu amigo, de muita notícia, começando a semana. Paulo Roberto, claro, que está acompanhando tudo, está conosco aqui. Boa tarde. Boa tarde, Anchieta. Eu venho agora, estava assistindo a sessão do Supremo Tribunal Federal, que retomou por volta das 10 horas da manhã o julgamento do orçamento secreto. Estava 5-4, foi suspenso na sexta, saiu o voto do ministro Ricardo Lewandowski, agora há pouco, pela rejeição, pela inconstitucionalidade do orçamento secreto. Então já temos 6-5, formada a maioria. Gilmar Mendes está voltando agora, nesse instante. Mas independente do voto dele, a maioria já está formada para rejeição do orçamento secreto. E aí? De que forma o Congresso vai reagir? E ainda tem uma história de decisão de Gilmar Mendes. Não, ele é o protagonista desse fim de semana. Quando eu cheguei aqui, hoje eu chego, tem novidade. Aí Reginaldo Bastos estava com uma bandeira ali, escreveu uma plaquinha com o nome Gilmar. Gilmar, o que é? Gilmar Mendes, é ele. Foi ele que disse que Lula pode estourar o teto agora, não precisa mais de PEC, coisa nenhuma. Reginaldo vibrando ali com o ministro Gilmar. Não é Xandão, é Gilmar. Agora é Gilmar. Gilmar disse que não precisa mais de PEC, ou seja, enfraqueceu Arthur Lira, enfraqueceu a Câmara. Lula está com a faca e o queijo para governar do jeito que quiser, porque já havia uma fala do ministro Vital do Rego Filho, nosso conterrâneo do Tribunal de Contas da União, dizendo que se Lula tivesse dificuldade na PEC, na aprovação da PEC, o Tribunal de Contas daria o aval para ele editar uma medida provisória. Sim. E Gilmar disse que pode fazer a mesma coisa. Agora enfraqueceu o Arthur mesmo nessa história. E o Congresso. Porque o Senado tinha aprovado, mas a Câmara estava com o poder de barganha. Você tem que pensar no poder, aí o Congresso foi enfraquecido. E Gilmar Mendes disse que o governo federal, o executivo, não pode ficar refém de uma casa congressual para estabelecer sua política social. Vocês percebem que a coisa muda de um governo para o outro, né? Bastante. Muda e muda muito. Pois é, e os petistas chamados de raiz, aqueles que são petistas desde a fundação do partido lá na década de 80, estão dizendo que Lula não deve dar ministério a membros de outras legendas. Lula foi eleito com 16 partidos e os petistas raiz querem os melhores ministérios, os que têm mais dinheiro, para os filiados ao Partido dos Trabalhadores. Porque na verdade o PT, de alguma forma, atrapalha Lula, porque a gente lembra que Lula, é bom lembrar, até fazer aqui uma reminiscência daí das coisas, porque, Paulo, a gente lembra que Lula perdeu várias eleições com essa história do radicalismo. Sim. E no dia que ele flexibilizou, no dia que ele botou Alencar para vice. Exatamente, Zé Alencar, um empresário como vice. Se aproximou de banqueiros, de empresários. Exatamente. Aí agora quem era o vice dele? Foi para o centro, fez esse movimento. Exatamente. E como é que ele vai governar sem isso? Pois é, e ele disse, eles vão governar com quem está me apoiando. Simone Tebet pensou que tivesse o Ministério, por exemplo, da Integração Nacional, ou um que fizesse a política social, os petistas fincaram pé. Daí a dificuldade de até agora Lula não ter divulgado mais nomes para o Ministério, porque toda hora tem uma barreira. Deve estar sofrendo para construir essa história. Problema. Vai terminar aceitando as sugestões de Janja. Exatamente. Vai ser definido ali. Aliás, dizem que foi Janja que indicou a cantora Margareth Menezes, e quando alguém tem sondado o seu nome para o Ministério, não precisa nem ser anunciado. A pessoa já começa a escavacar, como dizia minha avó, fazer um levantamento da vida pregressa para lembrar o nosso colega Assis Costa, e descobriram que a doutora Margareth tem um débitozinho de 1 milhão e 400, exatamente da Lei Rouanet, que ela vai tomar conta. Paulo, é uma coisa que eu digo sempre. Você quer ter problema na vida, bota a cabeça de fora para ocupar algum cargo de público. Um cargo público. Para o poder. É verdade. Meu amigo, vão até a última geração da pessoa para... Puxa tudo. Até coisa que a pessoa não fez. Não é? Pois bem, hoje também é o prazo final pela lei brasileira para a diplomação dos eleitos. 13 estados e o Distrito Federal diplomam hoje os governadores eleitos, senadores, os suplentes, os deputados e tal. Mas um estado pediu para adiar para quarta-feira, dia 21. O estado do Pará. Helder Barbalho, reeleito pelo MDB, pediu e o TSE acatou para adiar para quarta-feira. Eu não sei por quê, mas será o último estado. Estranho, né? A fazer a sua diplomação. Aqui, quem presidiu as eleições foi o desembargador Leandro dos Santos, que já deixou a presidência do TRE, que agora é titulado pela desembargadora Fátima Bezerra Maranhão, e é ela que assina os diplomas e que entregará hoje às 4 horas da tarde no Teatro Pedra do Reino,
lá na capital, essa diplomação. Então, hoje, 4 da tarde. 4 da tarde. E tem uma bronca de ontem também do TSE, Sim. que acabou dizendo que a votação dada a Márcio Roberto não tem validade, os votos ficam para a legenda, republicanos, e Bosco Carneiro Filho é quem vai ser diplomado deputado estadual na tarde de hoje. Pois é, lembrar que Márcio Roberto foi eleito com mais de 40 mil votos. 41 mil votos e Bosco Carneiro teve 21 mil. É. Veja, tá aí o Bosco, né? Isso. Filho de um saudoso amigo meu, que tinha o mesmo nome dele, que foi prefeito de Alagoa Grande. Então, o Márcio Roberto promete que vai ao Supremo Tribunal Federal, mas a decisão do TSE, Anchieta, foi unânime. Aí fica muito difícil ele encontrar guarida, né? Márcio Roberto era do Sertão, né, Paulo? Ele foi prefeito de São Bento e a bronca vem exatamente de quando ele era prefeito. Ele teve uma condenação do Tribunal de Contas da União por improbidade administrativa. Pois é, aí entra no lugar dele alguém que é de Alagoa Grande. De Alagoa Grande, aqui no Brejo. Aliás, uma figura muito sociável e um deputado que tem serviço prestado também, né? É, tem história. O Bosco tem história. Pois bem. Então tem essa bronca, tem essa situação, e aí as pessoas às vezes questionam, mas por quê? Por que isso acontece? Bom, foi o Ministério Público Eleitoral que ajuizou uma ação questionando a votação do Márcio Roberto e ele disputou subjúdice. Ele disputou sabendo que poderia ter sua votação anulada. Arriscou, acabou se dando mal. Pois bem, você sabe que nos bastidores a coisa anda fervendo já para a municipal, daqui a 2 anos, né? Todo mundo se mexendo, vereadores se mexendo, prefeitos se mexendo, concorrentes também correndo por fora, de modo que na política a coisa não para. Hoje não tem boca maldita, mas eu quero fazer um registro que eu tenho certeza que você vai ficar feliz. Hoje não tem boca maldita, graças a Deus. Ó, começou Ficou semana pré-natal, né? O pessoal está meio... Eu nem acionei os meus agentes hoje no calçadão, porque tem uma notícia muito boa para a gente finalizar a coluna que eu sei que você vai gostar. Sim. Ontem eu estive em São Sebastião de Lagoa de Roça Tá boa. e fui bem acompanhado pelo amigo Evandro Nogueira, jornalista que está aqui, e o doutor Gildo Lima do Nascimento. Sim. E fomos recepcionados no Rancho dos Caboclos por Marconi Farias, que foi secretário, uma figura legal, nos ofereceu uma galinha ao molho pardo, uma galinha à cabidela. Eita, bom demais. E eu encontrei um casal que assiste este programa todo santo dia. Coisa boa. O casal hoje mora na zona urbana, já foi da zona rural. É o seu Raimundo Nonato e a dona Inácia Barros, e fizeram questão de fazer uma foto comigo. Mostre lá para a Anchieta para provar que você veio aqui. Esse pessoal adora a programação da ITA, gosta das suas reflexões, entendeu? Bom. Acompanha o seu trabalho religioso também e mandou um abraço para toda a equipe. Seu aqui. Raimundo e dona Inácia. Inácia. Estão nos assistindo agora. Que maravilha. Um abraço grande para eles, coisa boa. Pois é isso, Anchieta. Recebeu o presente de Alexandre Moura. Recebi, a Lighting Falcon, professor Alexandre, uma das cabeças pensantes que orgulha Campina Grande. Fui secretário de Ciência e Tecnologia da Prefeitura quando o Cássio era o prefeito. É um homem que conhece o mundo, produz softwares em Campina Grande, participa. E a você um abraço. Até amanhã. Até amanhã. Amanhã estaremos de volta com muito mais moído. Paulo Roberto conosco. E vamos agora